Recentemente, a cidade de Fujikawa-Guchiko, aos pés do Monte Fuji, decidiu instalar um painel gigante para bloquear a vista da montanha. Isso mesmo, a prefeitura decidiu tapar o cenário mais icônico do país para evitar que os turistas se aglomerem ali. O motivo? Moradores cansaram do desrespeito. Gente atravessando fora da faixa, jogando lixo no chão, invadindo propriedades. Tudo em busca da foto perfeita com o Fuji ao fundo. Mas esse não é um caso isolado. Cada vez mais destinos ao redor do mundo estão repensando o turismo. Porque quando a fama é demais, o estrago vem junto. Por isso, hoje o Belo Mundo te leva para conhecer lugares lindos, históricos, naturais, que foram ou estão sendo vítimas da própria popularidade. Número 1. Monte Everest, Nepal. O Monte Everest é um dos destinos mais cobiçados do planeta. Por décadas, subir até o topo do mundo foi sinônimo de coragem e superação. Mas hoje, essa montanha sagrada está pagando um preço alto pela fama. O que antes era um desafio reservado a alpinistas experientes virou quase um roteiro turístico. Milhares de pessoas chegam ao Nepal todos os anos tentando alcançar o cume, e o resultado é desastroso. As trilhas estão cheias de lixo, garrafas, barracas rasgadas, cilindros de oxigênio e até restos humanos. Segundo autoridades locais, já são mais de 50 toneladas de resíduos acumulados nas encostas do Everest. E o problema vai além da sujeira. O gelo contaminado, o esgoto congelado e o congestionamento de escaladores transformaram o que era um sonho em uma experiência caótica. Há dias em que a fila para chegar ao cume lembra uma atração de parque de diversões, só que a mais de 8.000 metros de altitude. O governo tenta limitar o número de licenças e cobra uma taxa ambiental de cada visitante, mas ainda assim, o fluxo não para. O Everest, que deveria inspirar respeito, virou vítima da própria glória. Número 2. Grande Muralha da China. Com mais de 2 milênios de história, a Grande Muralha foi construída para proteger impérios e hoje tenta se proteger de algo muito mais moderno: os visitantes. A muralha recebe milhões de turistas por ano e, em alguns trechos, o cenário é de abandono e vandalismo. Há áreas inteiras cobertas por lixo, trechos desmoronados e blocos arrancados por visitantes que querem levar um pedacinho da história para casa. Durante muito tempo, ninguém fiscalizava nada. Era comum ver pessoas subindo nas torres, fazendo piqueniques nas muralhas e até gravando nomes nas pedras milenares. Segundo pesquisadores, mais de 30% da muralha original já desapareceu, e parte disso é consequência direta do turismo descontrolado. Alguns governos locais tentam restaurar trechos e criar rotas com acesso limitado, mas o estrago é difícil de reverter. A mistura de abandono, excesso de visitantes e degradação natural está corroendo um dos maiores símbolos da civilização humana. E o pior é que, enquanto uns tentam preservar, outros continuam usando o local como cenário de festas, vídeos e campanhas comerciais. A Grande Muralha foi feita para resistir a exércitos inteiros, mas o inimigo de agora é bem mais difícil de deter. Número 3. Veneza, Itália. Veneza sempre foi um sonho para viajantes do mundo todo. Canais, gôndolas, arquitetura renascentista e aquele charme romântico que parece ter parado no tempo. Mas a cidade das águas virou vítima do próprio sucesso. Com pouco mais de 50.000 moradores e mais de 30 milhões de visitantes por ano, Veneza passou a viver um desequilíbrio quase irreversível. Os grandes cruzeiros, que por muito tempo ancoravam a poucos metros das casas históricas, também agravaram o problema. As ondas causadas por essas embarcações minam as fundações das construções antigas, acelerando o afundamento da cidade, que já vem cedendo lentamente há séculos. Além disso, a infraestrutura de saneamento simplesmente não comporta tanta gente. Em períodos de calor intenso, o cheiro nos canais denuncia o colapso do sistema. E o custo de vida subiu tanto que muitos moradores foram embora, transformando Veneza num parque temático a céu aberto.
Número 4. Coliseu Romano, Itália. Ainda na Itália, seguimos agora para o coração de Roma, onde o Coliseu, um dos símbolos mais famosos da história, também sofre com o peso da fama. Construído há quase 2000 anos, o anfiteatro já resistiu a terremotos, incêndios e até saques. Mas hoje enfrenta um inimigo mais moderno, o turismo em massa. Diariamente, milhares de visitantes passam por ali, e nem todos demonstram o respeito que o lugar merece. Nos últimos anos, casos de vandalismo têm se multiplicado, com casos de turistas depredando e inclusive gravando nomes nas paredes do monumento. As autoridades italianas tentam reagir, aplicando punições. Agora, quem for pego depredando o patrimônio pode pagar multas de até 15 mil euros e pegar até 2 anos de prisão. Mas o vandalismo não é o único problema. O simples ato de circular em massa já causa danos. Milhões de passos por dia desgastam as pedras antigas, e o lixo deixado nas redondezas virou rotina. O tipo de destruição que não vem de exércitos, mas de selfies. Número 5. Stonehenge, Reino Unido. Se tem um lugar que carrega séculos de mistério e reverência, é Stonehenge. Mas mesmo esse círculo pré-histórico de pedras no interior da Inglaterra não escapou da fúria dos turistas deslumbrados. Durante séculos, as pedras sagradas foram tocadas, arranhadas e até quebradas. Era comum visitantes levarem ferramentas escondidas para arrancar lascas como souvenir. Em 1977, depois de anos de vandalismo, o governo britânico decidiu cercar o local e proibir o acesso direto às pedras. Mesmo com as novas regras, a tentação continua forte. Em 2008, um turista tentou arrancar um pedaço da Hill Stone, uma das maiores do círculo. Em outro caso, alguém pichou um sorriso gigante numa das pedras. Pode parecer piada, mas esses atos causam danos quase impossíveis de reparar. Hoje, o número de visitantes é controlado, e as pessoas só podem ver o monumento a uma certa distância. Ainda assim, a presença de mais de 800 mil pessoas por ano compacta o solo, desgasta a vegetação em volta e acelera o processo de erosão. Número 6. Caverna de Altamira, Espanha. No norte da Espanha, em uma região de colinas e florestas, fica uma das maiores joias da pré-história, a Caverna de Altamira. Descoberta no final do século XIX, ela ficou famosa por abrigar pinturas rupestres com mais de 15 mil anos, representando bisões, cavalos e mãos humanas. Obras que mudaram completamente o que se sabia sobre os primeiros artistas da humanidade. Mas o fascínio do público foi tão grande que acabou virando uma ameaça. Durante décadas, grupos inteiros de turistas entravam diariamente na caverna sem nenhum tipo de controle. O simples ato de respirar dentro daquele espaço fechado liberava vapor de água e dióxido de carbono, alterando o microclima interno e criando condições ideais para o surgimento de fungos e mofo. Em pouco tempo, as paredes começaram a escurecer e as pinturas originais sofreram danos irreversíveis. Diante do risco de perder completamente aquele tesouro arqueológico, o governo espanhol tomou uma decisão drástica: fechar a caverna ao público em 2002. Número 7. Caverna de Lascaux, França. Assim como aconteceu na Espanha, temos Lascaux, no sudoeste da França. Talvez o exemplo mais emblemático de como o turismo pode destruir a própria atração. Descoberta em 1940 e aberta ao público em 1948, a caverna impressionava pelas suas pinturas rupestres de cerca de 17 mil anos, representando animais e cenas de caça. O problema é que milhares de visitantes diários criaram um microclima interno fatal. O calor, a umidade e o dióxido de carbono gerados pelas pessoas acabaram favorecendo o surgimento de fungos e bolores sobre as paredes pintadas. As autoridades tentaram de tudo: ventilação artificial, controle de temperatura, limpeza manual, mas o dano se espalhou rapidamente. Em 1963, o governo francês decidiu fechar Lascaux
permanentemente para evitar a perda total das pinturas. Desde então, apenas cientistas têm acesso ao local, e mesmo assim, com extremo cuidado. Número 8. Cozumel, México. Cozumel é uma ilha paradisíaca banhada pelo Mar do Caribe, bem na costa leste da península de Yucatán. O lugar é famoso pelas águas azuis cristalinas, pelos recifes de coral que parecem saídos de um aquário e pela atmosfera tranquila. Pelo menos, era assim antes do turismo em massa. Todos os anos, centenas de navios chegam ali despejando milhares de turistas de uma só vez. E esse fluxo descontrolado vem deixando um rastro preocupante. O maior prejudicado é justamente o tesouro natural da ilha: os recifes de coral. A ancoragem dos cruzeiros, o combustível das embarcações e até os protetores solares usados pelos banhistas vêm contribuindo para o aquecimento e a degradação dos corais. A temperatura da água ao redor da ilha já subiu, e especialistas alertam que os arrecifes de Cozumel podem desaparecer completamente se nada for feito. As autoridades mexicanas criaram áreas marinhas protegidas e limitaram a quantidade de navios por dia, mas ainda assim o impacto é visível. Espécies que antes eram comuns estão sumindo, e muitos trechos coloridos dos corais agora estão esbranquiçados, um sinal claro de morte. Número 9. Duckbill, Estados Unidos. Do mar caribenho às falésias do Oregon. Nos Estados Unidos, o cenário muda completamente, mas o problema é o mesmo. Duckbill era uma formação rochosa única, moldada naturalmente pelo vento e pelas marés, dentro do Parque Estadual de Cape Kiwanda. A pedra, em forma de cogumelo, virou ponto obrigatório de fotos nas redes sociais, até que um grupo de visitantes decidiu destruir tudo, alegando que ele era um risco à segurança, pois um amigo deles havia quebrado a perna após subir na rocha. Em questão de minutos, uma estrutura que levou milhares de anos para ser esculpida pela natureza foi destruída pela imbecilidade humana. Número 10. Antártica. No extremo sul do planeta, a Antártica é uma das últimas fronteiras intocadas da Terra. Um continente de gelo, ventos cortantes e paisagens que parecem de outro mundo. Mas até esse lugar isolado começou a sentir o peso do turismo moderno. Nos últimos anos, o número de visitantes que chega à região por navios de cruzeiro partindo do Chile e da Argentina aumentou consideravelmente. O problema é que cada embarcação deixa um rastro visível. Resíduos, combustíveis, microplásticos e ruídos que afetam a vida marinha. Espécies como focas, pinguins e baleias estão cada vez mais expostas ao estresse e à poluição trazida por essa nova onda de visitantes. O impacto é tão sério que cientistas alertam para a contaminação das águas e o risco de introdução de organismos que não pertencem ao ecossistema local. Número 11. Machu Picchu, Peru. A antiga cidade inca de Machu Picchu, no Peru, é destino obrigatório para quem sonha em ver de perto uma das maiores maravilhas do mundo moderno. Cercada por montanhas cobertas de neblina, ela parece flutuar sobre o vale do rio Urubamba. E a famosa trilha inca transforma o caminho até lá em uma jornada única. Mas o fascínio de tanta gente acabou pesando sobre o local. Durante anos, milhares de visitantes percorriam as rotas sem nenhum tipo de controle. Grupos enormes guiados por agências não regulamentadas deixavam rastros de lixo, acampavam em áreas proibidas e desgastavam trilhas e pedras antigas. Em 2005, o governo peruano decidiu agir e impôs um limite de visitantes por temporada, além de determinar que o sítio fosse fechado todo mês de fevereiro, para limpeza e manutenção. Também passou a exigir que empresas de turismo seguissem regras ambientais rigorosas. Ainda assim, o problema continua. Ambientalistas, no entanto, dizem que a medida é apenas paliativa. A erosão do solo, o desgaste das escadarias e a pressão sobre o ecossistema andino mostram que Machu Picchu segue ameaçada. Número 12.
Cinque Terre, Itália. De volta à Itália, as coloridas aldeias de Cinque Terre também se tornaram reféns da própria beleza. Ligadas por trilhas estreitas e mirantes que se abrem para o mar da Ligúria, essas 5 vilas, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, eram, até pouco tempo atrás, sinônimo de tranquilidade mediterrânea. Mas as redes sociais mudaram tudo. A busca pela foto perfeita fez dessas pequenas comunidades o cenário da multidão instagramável. O impacto foi imediato. Trilhas sobrecarregadas, lixo espalhado e esgoto a céu aberto em pontos onde antes só se ouvia o barulho das ondas. Para tentar conter o caos, as autoridades italianas criaram sistemas de controle de acesso, com trilhas de sentido único e cotas de visitantes em determinadas épocas do ano. Ainda é cedo para saber se vai funcionar, mas uma coisa é certa. Se o turismo continuar nesse ritmo, aquelas casinhas coloridas que parecem saídas de um cartão postal podem acabar virando apenas lembrança. Número 13. Bali, Indonésia. Bali é um dos destinos mais desejados do planeta. Areias brancas, templos antigos, arrozais em terraços e um pôr do sol que parece ter sido pintado à mão. Mas por trás das fotos perfeitas, a ilha indonésia enfrenta uma crise ambiental grave, e o vilão é o turismo em massa. As praias de Kuta, Seminyak e Canggu, que antes eram o símbolo do paraíso tropical, agora sofrem com toneladas de lixo todos os dias. Durante a temporada das monções, ventos e correntes trazem ainda mais resíduos para a costa. Plásticos descartáveis, garrafas, embalagens e até objetos trazidos por navios de cruzeiro se acumulam na areia, transformando o cenário em um depósito a céu aberto. O problema chegou a um ponto crítico em 2017, quando o governo de Bali declarou estado de emergência ambiental. A medida foi necessária depois que toneladas de lixo começaram a se espalhar também pelas águas cristalinas, prejudicando recifes e afastando parte da vida marinha. Hoje, mutirões de limpeza e campanhas de conscientização tentam conter o estrago, mas o desafio é enorme. Número 14. Maya Bay, Tailândia. Maya Bay é uma das praias mais bonitas da Tailândia e também um dos exemplos mais marcantes de como a fama pode destruir um paraíso natural. Localizada na ilha de Phai Phi Leh, a pequena enseada ganhou projeção mundial depois de aparecer no filme A Praia, estrelado por Leonardo DiCaprio no início dos anos 2000. Desde então, o local virou um fenômeno turístico. Todos queriam conhecer o cenário do cinema, e a baía passou a receber cerca de 5.000 visitantes e mais de 200 barcos por dia. O resultado foi devastador. O barulho dos motores, o óleo derramado, o lixo deixado na areia e até o filtro solar dos banhistas começaram a destruir o ecossistema. Em poucos anos, mais de 80% dos corais foram perdidos. A areia se transformou em lama e os animais marinhos desapareceram. Diante do colapso ambiental, as autoridades tailandesas decidiram tomar uma medida extrema e restringiram completamente o acesso de turistas em 2018. Durante 4 anos, a baía permaneceu fechada, enquanto equipes trabalhavam na recuperação dos recifes e na restauração da vida marinha. O local só foi reaberto em 2022, com regras rígidas de visitação, número limitado de visitantes e proibição total de ancoragem de barcos na enseada. Número 15. Tilafushi, Maldivas. As Maldivas são conhecidas pelas águas turquesa, pelos bangalôs sobre o mar e pelas praias de areia branca que parecem irreais. Um verdadeiro símbolo do paraíso tropical. Mas escondida entre as ilhas de luxo, existe uma outra Maldivas, a que o turismo ajudou a criar e agora tenta apagar. O nome dela é Tilafushi, a Ilha do Lixo. A poucos quilômetros da capital Malé, Tilafushi nasceu literalmente debaixo do entulho. Originalmente era uma lagoa tranquila, mas virou o principal depósito de resíduos do país.
Todos os dias, toneladas de lixo vindas de resorts e embarcações são despejadas ali. Plásticos, garrafas, restos de comida e até equipamentos eletrônicos se acumulam. E parte desse material é queimada a céu aberto, liberando gases tóxicos no ar. O contraste é surreal. De um lado, turistas mergulhando em águas cristalinas. Do outro, uma ilha coberta de fumaça e montanhas de resíduos. Em 2017, a poluição era tão intensa que o governo precisou intervir e desde então vem tentando reverter o cenário. Hoje, Tilafushi é o retrato de um dilema moderno. O mesmo turismo que sustenta o paraíso também ameaça sua existência. E aí, qual desses lugares mais te impressionou? Conta pra gente aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder as próximas viagens. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Nos vemos na próxima aventura.